Sejam muito bem-vindos à Bulgária. Estamos aqui no centro de Sofia, logo aqui atrás de mim, ó, tá o prédio do Teatro Nacional. Um prédio bem bonito, chamativo, mas o símbolo da cidade, o símbolo do país até, tá aqui do outro lado, a Catedral San Alexander Nevsky. Todas as vezes que eu olhei fotos da Bulgária ao longo do tempo, assim, você joga Bulgária no Google, você vai ver alguma foto dessa igreja. Ela realmente é bem chamativa. Aliás, a parte de trás dela é mais bonita do que a da frente. A gente está na parte de trás aqui. Ai, eu tô um pouquinho constipado. O frio úmido de Londres deixou meu nariz. Aliás, eu cheguei em Londres, meu nariz já falou: opa, esquisito isso aqui. E desde então tá só piorando. Felizmente eu não gripei, mas eu peço licença para algumas puxadinhas aqui. Como eu falei no último vídeo, aqui é só atravessar a rua, mas desde que vocês estejam na faixa de pedestre. Eu não estou na faixa de pedestre, os carros não estão parando para mim, inclusive agora passou um monte de carro aqui. Pronto, olha o teatro ali atrás. Vou me dirigir à frente da igreja para a gente conversar um pouquinho sobre Sófia, sobre a Bulgária, o que fazer durante alguns dias na cidade. Eu já dei uma voltinha aqui ontem, agora que comecei a gravar. Tô com a sensação de que é uma cidade bem limitada, assim, bem pequenininha. Como eu falei no último vídeo, tem um aspecto de cidade soviética muito forte, muito grande. Mais tarde eu mostro um pouco disso para vocês. Mas o acesso aqui está fechado. E eu vou passar rapidamente também sobre alguns papéis que a Bulgária cumpriu ao longo do tempo. Só um minutinho para eu achar uma passagem aqui e eu já volto. Prontinho, estamos na praça. Olha o contraste legal do teatro ali atrás com a igreja. A igreja é muito bonita, né? A catedral aqui. Dá uma voltinha pelas laterais dela para que vocês consigam vê-la um pouco melhor. Essa aqui é a frente dela, como eu falei, eu acho ela até mais feinha. A Catedral Alexander Nevsky é um dos principais expoentes aqui nessa região da Europa do cristianismo ortodoxo, né? É uma vertente diferente do catolicismo romano, que é o mais comum na parte ocidental da Europa e que inclusive é o comum no Brasil. Para mim, num olhar bastante de leigo, a grande diferença é arquitetônica. Quando você fala sobre igrejas ortodoxas, elas sempre têm essas cúpulas redondas, assim. A gente vai ver isso em outros lugares que a gente vai passar por aqui. E esse cristianismo foi o que vigorou principalmente no Império Romano do Oriente, né? Dominado ali por Constantinopla. A maior parte da história da Bulgária está associada principalmente a isso. A uma história de amizade e rivalidade com os impérios que dominaram a atual Istambul, que era uma cidade muito mais importante do que as cidades búlgaras, né? Os búlgaros formavam um povo aqui, inclusive há referências de que teriam sido o primeiro reino da Europa. A cidade de Plovdiv, que nós vamos visitar aqui na sequência, provavelmente no próximo vídeo, é considerada por alguns a cidade mais antiga da Europa. Eu estou falando considerada por alguns porque eu já vi esse título de cidade mais antiga da Europa uma série de vezes. Eu tive em Cádiz, na Espanha, e eles também falam que é a cidade mais antiga da Europa. Como eu não sei em quem confiar, eu não vou sair dando informação à torto assim, não. Mas os búlgaros sempre estiveram submetidos a uma dificuldade nas relações com os seus vizinhos aqui, que eram vizinhos que tinham uma importância geográfica muito maior do que a deles, né? Uma importância
em termos comercial, eram impérios muito maiores. Então, a Bulgária já foi dominada por Constantinopla, já se libertou do domínio de Constantinopla, já foi dominada pelo Império Otomano, depois se libertou do domínio do Império Otomano. O território da Bulgária sofreu inúmeras alterações ao longo do tempo, até que, ao fim da Primeira Guerra Mundial, eles se assentaram da maneira como eles estão hoje. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial vai dar fim ao Império Otomano, ao domínio do Império Otomano na Turquia, e vai formar o Estado Turco, como a gente conhece hoje, né? Vai dar início ao processo de formação do Estado Turco, mas a gente vai falar sobre isso lá na Turquia. Aqui a gente ainda está falando sobre a Bulgária e dando, portanto, destaque a um império muito antigo, mas que teve muita dificuldade de manter as suas fronteiras. Tem inúmeras passagens em que o Império Búlgaro, inclusive, ajuda Constantinopla a se libertar de determinados inimigos, e depois o mesmo imperador vai lá e domina o Império Búlgaro de volta. Então realmente é uma relação muito conturbada. E aí, quando finalmente o Estado búlgaro vai se formar após a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Bulgária vai acabar entrando na cortina de ferro, vai acabar se submetendo ao domínio soviético. Como eu falei no vídeo anterior, tem muita característica soviética aqui na cidade. Eu nunca estive numa cidade soviética antes, essa é a primeira vez, mas assim, é exatamente o que eu espero de uma cidade soviética. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Eu decidi começar aqui pela praça, pelo monumento principal, mas tem muitas características da antiga cortina de ferro. Como todo mundo sabe, eu tenho um olhar político mais à esquerda, mas eu não sou de uma esquerda favorável ao regime soviético. E se eu tiver a chance de conversar com alguém aqui, eu vou tentar entender um pouco qual é a visão que as pessoas têm a respeito desse período, mas eu não sou favorável à ideia de substituir uma opressão por outra, né? É evidente que o capitalismo pode ser bastante opressor, mas você simplesmente substituir a opressão definitivamente não vai solucionar nenhum tipo de problema. Hoje a Bulgária ocupa uma posição frágil em termos de economia global, não é um país muito rico. Inclusive, para mim, turista, vai ser muito interessante estar saindo de Londres, que é uma das cidades mais caras do mundo, para um país que é considerado um dos mais baratos do mundo recorrentemente. Eu estou dando uma olhada aqui, até agora eu estou achando as coisas bem mais baratas que Londres, mas isso não é surpresa, mas dentro de uma faixa de preço ok, não tem aquelas pechinchas que a gente costuma ver, principalmente em alguns países asiáticos, que você fala assim, não, é inacreditável esse tipo de custo. Aqui até que não, a moeda deles não é tão desvalorizada assim, mas a posição que a Bulgária ocupa no cenário geopolítico global não é de muito destaque. Agora que eles estão começando a se aproximar da ideia do Tratado Schengen, eu mostrei para vocês o carimbo no vídeo anterior e eles já têm o carimbinho típico do Tratado Schengen. Estou no caminho para a próxima igreja que a gente vai visitar aqui. Aí passei ali atrás das árvores, não vai dar para vocês verem não, mas é o Museu de História Natural de Sófia. Eu até fui lá ontem e aqui do meu lado tá a National Gallery, também de Sófia, o que eu acho uma coisa muito engraçada, porque, bom, com todo respeito, eu tô vindo de Londres, né? Tô vindo de um Museu de História Natural e de uma National Gallery, que são as maiores referências do mundo, e de graça. E os daqui são pagos
Entrei no Museu de História Natural, mas na National Gallery não vou entrar não. Ali tem um grande hotel Bulgária, ó, vocês conseguem ver, e aqui do outro lado tá, de acordo com o Google, é o City Garden, né, o Jardim da Cidade. Ele não vai estar muito florido nessa época do ano, mas... E tá tendo uma feirinha de Natal lá. Vou dar uma caminhadinha lá e se tiver alguma coisa interessante para gravar, eu gravo. Tem uma avenida grande aqui, a gente vai mostrar aqui. E os carros param mesmo, para as pessoas atravessarem. Só que o meu cérebro, o meu alarme de sobrevivência não entende isso. Então tem uma avenida movimentada, carro passando toda hora. Pouquíssima sinalização de travessia. Eu vou simplesmente meter o pé na pista e atravessar? Eu posso fazer, mas vai ser em choque com a minha central cerebral de sobrevivência. Eu vou continuar o caminho lá para a igreja. Se tiver alguma coisa ali no City Garden, eu mostro para vocês. Não acredito que não, é uma feirinha de Natal normal. Posso mostrar para vocês como é uma feirinha de Natal na Europa, se vocês não conhecem. Lá em Londres eu acabei não filmando, estava tudo muito cheio, muito lotado. Aqui a disputa por espaço é muito menor. Mas vamos continuar então a nossa voltinha por Sófia. Aí, gente, ó, tendo eu sobrevivido à travessia, isso aqui é uma feirinha de Natal europeia. Tá até bem movimentada, acho que essa aqui é a maior da cidade. Tá bem agradável, nem toda cidade tem uma tão bonitinha assim, mas toda cidade europeia tem uma. Eles levam realmente muito a sério essa coisa das feirinhas de Natal. Na verdade é um monte de barraquinha, geralmente de madeira, assim. E eles vendem, né, artigos como churros, doces, pirulitos, alguns vendem comida de sal. Mas é um programa natalino que eles realmente levam muito a sério. Essa aqui tá bem bonitinha. Ontem eu passei por umas aqui. Pera aí, deixa eu sair daqui porque tá tocando Mariah Carey ali, pra não ser nada clichê, né? Sair de perto do Mariah Carey. Eu vi algumas, muitos anos atrás, né? Não foi nessa viagem na França, que eram realmente muito bonitas, muito agradáveis. Essa aqui tá bem legal. Tá até mais legal do que as de Londres, na minha opinião, até porque tem algum movimento, mas não tão abarrotadas, não é difícil andar. Mas na França tem uma coisa muito engraçada, porque pra mim tem cheiro de festa junina, sabe? Porque eles ficam fazendo o tal do vinho chaud, né, o vinho quente, e fica aquele cheiro meio de quentão. Acho que é uma tradição deles semelhante à nossa da festa junina. Uma festa no frio, eles fazem barraquinhas de quitutes, basicamente, de uma série de comidinhas de quitute e usam isso. Tem gente que é mais purista em relação ao que comer numa festa junina. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema. Na verdade, eu não gosto de comida de festa junina. Eu gosto das comidas que não são de festa junina, que tem lá. Então... Cadê o... Eu perdi o que eu tava querendo mostrar aqui. Acho que aqui também deve ter algumas comidas que são mais tradicionais, outras menos. Provavelmente isso vai mudar de país para país também. Mas tá aí um exemplar de feirinha. Desculpa, eu saí ali de perto. Vou fazer uma filmagem sem áudio, porque a Mariah Carey tá comendo solta ali e eu não posso mandar isso pro vídeo publicado. Tá? Vou fazer uma passagem rápida e depois a gente continua para duas outras igrejinhas que a gente vai visitar. Um terceiro templo e o centro de Sófia, mais ou menos isso aí. Now the ground is wide, go it while you're young. Take
Uma pequena pausa nas igrejas e mesquitas para mostrar para vocês o meu almoço de hoje. Ó, tudo comprado no supermercado. Isso aqui é uma moussaka, é uma comida grega, né? Mas é regional daqui. É tipo uma massa, é uma lasanha diferente de lasanha, né? Ela leva menos molho, eles colocam esse iogurte por cima. Aqui é uma saladinha regional. Essa é a salada famosa da região de Sófia. Tomate, pepino, azeitona e queijo. E um arrozinho com cogumelos e essa carnezinha também tem um aspecto bem grego. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Eu vou comer aqui na praça, porque eu comprei isso tudo no supermercado. Daqui a pouco eu falo para vocês se tá bom. Continuando. Agora eu tô aqui de frente à igreja San Giorgio Rotunda. Mais uma das várias igrejas, inclusive muito charmosa. Ela tem um aspecto muito curioso, ó. Agora que tem um desnível entre a rua e a igreja, dá um aspecto de, sei lá, de achado arqueológico, sabe? Ela também tem um aspecto meio antigo, mal cuidado, assim. Mal cuidado, mas é o charme dela, né? É bem bonitinha essa igreja. Eu entrei lá dentro já, vou pedir para colocar aqui do lado, não pode mesmo tirar foto, não pode atrapalhar os serviços divinos, mas é engraçado porque essa igreja, para mim, ficou muito parecida com ela é uma lojinha, pode até ter serviços divinos ali dentro, mas ela é uma lojinha, de fato, parece uma lojinha. E aqui na frente dela, inclusive, tem a primeira loja de souvenirs que eu vejo, quase todos os souvenirs religiosos. Parece que Sófia realmente não é um destino comum para o turismo convencional. Quem quer visitar o país, eu praticamente não vi turistas na rua hoje. Eu vi um grupo agora mais cedo, num desses free walking tour, até me deu vontade de fazer, mas eu achei que tinha pegado o negócio no meio. Mas assim, bonitinha aqui a igreja também. Eu estou caminhando para uma outra ali em cima. Deixa eu só trocar a mão do celular aqui, dá licença. Bem bonitinha. A cidade de Sófia é uma cidade agradável. Eu achei ela hoje bem mais agradável do que eu tinha achado ontem. Ontem foi apenas o meu primeiríssimo contato com ela. Mas realmente não é um destino turístico popular. Aparentemente é um destino religioso. Até essa igreja aqui, San Giorgio Rotunda, ela, sério mesmo, dentro dela parece que é uma lojinha. Ela é cheia de artigos, etc., mas tem um altarzinho onde devem acontecer algumas peças religiosas eventualmente. Estou caminhando para uma outra igreja ali da nossa lista, essa de aspecto mais ortodoxo de fato. E vou mostrá-lo para vocês. Enquanto a gente não chega lá, só para explicar a origem do nome Sófia, né? No grego, a palavra Sófia, Sofia, a mesma coisa. Eu sempre vejo a pronúncia da capital da Bulgária como Sófia, mas é a mesma coisa de Sofia, o nome próprio que usam aí no Brasil também significa sabedoria, né? O próprio termo filosofia vem disso. Filo significa amizade, sofia, sabedoria, então significaria amizade com a sabedoria. E os gregos gostavam, né? Tinha uma reverência muito grande à ideia de sabedoria, seja a sabedoria pela experimentação, seja a sabedoria em termos divinos, e na filosofia sempre houve uma divisão de visões a respeito disso. E aí alguns espaços ficaram batizados assim, sejam espaços urbanos, sejam espaços religiosos. Como efeito da antiga Constantinopla, a gente vai ver lá em Istambul um pouco disso. Mas isso também é uma coisa que remete. O tanto de vezes que eu falei aqui
sobre Istambul, sobre antigos impérios que dominaram a Turquia, porque realmente são impérios que têm uma importância marcante na história do planeta, e falar sobre a história da Bulgária sem remeter a esses impérios acaba sendo difícil, né? Porque eles sempre estiveram muito sujeitos ao domínio desses maiores impérios, o que acaba refletindo também um pouco na importância turística do lugar atualmente, né? Qual foi o papel que Constantinopla e outros lugares exerceram? Qual foi o papel que Sófia exerceu? Qual é a prioridade que você tem de visitar Sófia? Provavelmente não é muita, né? Agora, peraí que eu perdi a igreja, mas já localizei a cúpula dela ali. Então acho que isso também reflete nessa menor atenção que a cidade de Sófia vai receber. Gente, eu vou cortar aqui rapidinho, porque eu preciso de achar a igreja que eu estou procurando. Encontrei depois de... eu errei completamente o caminho. Essa aqui é a Catedral de Santa Nedélia. Muito bonita. Aliás, todas as igrejas que a gente visitou hoje, muito bonitas, né? Mas são as principais atrações. Nossa, aí tem um cara lavando um negócio com a máquina barulhenta ali. São as principais atrações religiosas, né? Ali na frente, lá na frente, não sei se vai dar para vocês verem, tem um outro templo que eu vou visitar já já. Mas aí não tem a ver com o cristianismo ortodoxo. Essa aqui é uma outra boa exemplar, né? Tem essa cúpula redondinha. Quando eu penso em cristianismo ortodoxo, eu penso em cúpulas redondinhas. Pelo menos para o meu olhar de leigo. É uma curta caminhada que permite você visitar todas essas igrejas. A cidade tem suas limitações, mas é bonitinha e agradável. Hoje está fazendo um dia muito agradável. Tá frio, mas não tá desagradável de ficar na rua. Tá bom de caminhar. E eu vou lá atrás, naquele outro templo, e depois a gente muda um pouco o foco. Até daqui a pouco. 1 hora depois. Só para fechar essa parte de templos religiosos, aqui atrás de mim eu tenho a mesquita Bani Bashi. Estou inventando uma pronúncia, mas escreve assim, Bani Bashi. Olha o trenzinho passando aqui, ó. Eu não vi nenhum ônibus. Eu não sei se está atrapalhando aí no áudio. Eu não vi nenhum ônibus aqui em Sófia até agora. Todo o transporte público parece ser feito por esses trenzinhos. Ali atrás está então a mesquita Bani Bashi. Hoje mesquita é uma coisa cada vez mais comum em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente na Europa. A gente está tendo uma invasão árabe, né? Invasão no bom sentido. A gente sabe as causas imperialistas que geram essa crise migratória, mas os países ocidentais estão se tornando cada vez mais... estão tendo cada vez mais a presença do mundo árabe. Mas isso aqui não é isso, né? Se você for para cidades como Londres, como Paris, muito provavelmente essas mesquitas vão estar em lugares menos nobres da cidade. Essa aqui está bem central, e a razão é porque, apesar de não ter convivido exatamente com o mundo árabe, a Bulgária sempre teve uma presença muito forte, muito marcante do islamismo por aqui, né? Eles, inclusive, foram dominados algumas vezes pelo Império Otomano, que dominou a Turquia durante a maior parte dos últimos 5 séculos. E eu vou contar melhor sobre isso lá na Turquia. Mas a presença islâmica aqui sempre foi uma frequente. Eles acabaram coexistindo com com esse cristianismo ortodoxo, que tem a igrejinha ali que a gente acabou de ver logo atrás. E aqui no caminho, olha o que eu achei. Isso foi totalmente por acidente. Eu realmente não sabia que isso estava aqui. Tem uma reserva arqueológica aqui, ó.
Provavelmente são ruínas de cidades antigas que ficavam aqui. Não tem nada escrito em alfabeto romano para eu saber. Tem uma placa ali, mas ela tá toda em cirílico. E então eu realmente não vou conseguir ler. Mas só eu achei bem legal esse achado, bem interessante. Vou tirar a cabeça da frente, né? Pra gente dar uma olhadinha aqui. Eu adoro esses achados de ruínas antigas. Acho uma coisa bem legal. Ok, assim a gente vai terminando a nossa passagem pelos templos religiosos de Sófia. 2 horas depois. É o estádio do Levski Sofia. É aqui mesmo, ó. Pelo mapa ele fica bem de frente ao outro estádio, tá aqui o estádio Vasilevski. Também do outro lado aqui ele tem uma parte de arquitetura clássica. Eu não faço a menor ideia se isso aí foi construído para o estádio e eles acharam que seria legal um estádio com arquitetura clássica por fora, ou se é a fachada de um prédio antigo que eles preservaram. Se for a fachada de um prédio antigo, eu acho que é mais legal. Eu acho que é uma ideia muito interessante, aí o restante do estádio é moderno, assim. E aqui é muito compacto, é muito menor, mas pelo mapa é assim, e ali tem o nome Levski Sofia. O Levski Sofia é um dos times importantes aqui da cidade, tem uma rivalidade grande com o CSKA Sofia, mas são times que têm hoje uma relevância muito pequena no quadro internacional. O único time búlgaro que está tendo algum papel é o Ludogorets, que não é nem aqui de Sófia, é de uma cidade chamada Razgrad. Tem um jogo da Conference League amanhã lá que eu vou tentar ir, mas o Ludogorets, até onde eu saiba, é um time de empresário, tem um investimento um pouco mais massivo, pelo menos para os padrões da Bulgária, mas é um time que não revela, né? É um time que compra jogadores de fora. Até teve muitos brasileiros que passaram pelo Ludogorets recentemente. Não sei se teve alguém mais relevante, mais famoso assim no Brasil, que jogou lá, mas o time não tem revelado. E como o CSKA e o Levski estão numa fase ruim, né, não tem poder econômico para disputar com países de outros lugares e não revelam, então o futebol como um todo, seja a nível de clube ou de seleção, vai perdendo relevância. É um momento realmente muito ruim do futebol e imagino que do esporte em geral da Bulgária. Você conhece algum atleta búlgaro de atualmente, de hoje? Do que eu me lembre, além do Stoichkov, o jogador mais recente que fez algum sucesso búlgaro foi o Berbatov, né, que jogou no Manchester United. Isso também já faz coisa de uns bons 10, 12 anos, né? Ó, a gente está no meio de um parque aqui. Esse aqui é o maior parque da cidade. E vai até lá no fundo, onde tem uma avenida. Agora tá ficando um pouco frio, assim. A gente já tá no final da tarde. Não é muito bom, assim. Não é muito bom, não é muito agradável ficar andando em parque essa hora, não. Porque é frio mesmo. Talvez ao meio-dia. Hoje fez um dia muito agradável. Aliás, em termos de clima, a Bulgária foi muito mais agradável do que Londres. Pelo menos até agora eu espero que permaneça. Mas esse aqui é um parque grande. Lá no extremo sul do parque tem o zoológico da cidade, que até pelo horário não vai dar tempo de eu visitar. Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Esse foi o nosso passeio por Sófia. Eu vou ver como é que eu vou organizar o vídeo ou os vídeos pelo interior da Bulgária. Estou pensando se eu faço um único vídeo de resumão de passeios que vão ser em dias diferentes, ou se eu faço vídeos diferentes. Vamos ver quanto eu vou gravar, e aí eu faço a organização para a edição. Mas Sófia, em linhas gerais, tem isso a oferecer. Uma cidade limitada, uma cidade agradável, e que pode valer uma passagem
caso você esteja por aqui. Tá bom? Curte o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Divulga. Não imagino que sejam muitos os vídeos que vocês têm mostrando a Bulgária, mostrando Sófia. O próximo a gente vai visitar o interior do país. E até essa oportunidade. 2000 anos depois. E mudando completamente a abordagem, eu estou na frente do Estádio Nacional Vasilevski. Eu vou colocar aqui quem foi esse personagem. Parece ser um cara importante, eu não cheguei a estudar previamente o nome dele, mas ali na frente da catedral, na rua de frente da catedral Alexander Nevsky, tem um monumento a ele. Eu não sei se ele é um libertador, enfim, vai passar descrito aí para você. Mas eu tô de frente ao Estádio Nacional Vasilevski, que eu tô achando sensacional, ó. Isso aqui provavelmente é um prédio antigo, né? Foi construído para outros fins. Eles mantiveram a fachada e fizeram um estádio atrás. Aqui já tem uma fachada toda moderna do que é o estádio atualmente. É a principal arena esportiva da Bulgária, um palco futebolístico importante que abriga as partidas da seleção búlgara. A primeira vez que eu escutei falar em Bulgária foi por causa de futebol. Eu tenho memórias muito claras da Copa de 1994, assim como algumas das primeiras memórias que eu tenho na vida. Vou subir aqui do lado para a gente ver os arredores do estádio. E em 1994 a Bulgária tinha uma seleção muito competitiva e que, para além dessa competitividade, ainda teve um desempenho impressionante na Copa. Era uma boa seleção, mas ainda assim impressiona. Vamos colocar talvez como a Croácia nas últimas duas Copas. Será que... eu não vou me barrar. Ali tem uma entradinha, ó, e lá dentro tem um gramado, tem um pessoal fazendo um aquecimento, correndo lá. Mas tem um porteiro ali, eu vou lá não. Enfim, a Bulgária teve um desempenho impressionante, terminou em quarto lugar. Ela era liderada pelo Hristo Stoichkov, que foi parceiro de Barcelona do Romário, foi o artilheiro daquela Copa, né? A Copa que o Romário, como centroavante, ganhou sozinho. Ele sequer foi o artilheiro da Copa, foi o Stoichkov pela Bulgária. Ó, aqui tem, dá pra gente ver um pouquinho lá dentro. E um dos episódios mais importantes, que pela câmera não vai dar para ver não, porque tá contra a luz, mas dá para ver um pouquinho da arquibancada. E um dos episódios mais importantes que marca a trajetória da Bulgária naquela Copa é a classificação para a Copa, porque a Bulgária veio jogar... não foi aqui, acho que foi na França, não foi nesse estádio. Não era uma partida em casa. Se não me engano, foi na França. Mas contra a seleção francesa, que era uma seleção muito mais importante, muito mais tradicional, e que viria a ser campeã da Copa do Mundo 4 anos mais tarde, né? 5 anos no caso, porque o jogo foi em 93. E a Bulgária venceu com um gol no finalzinho, que credenciou a Bulgária para a Copa e eliminou a seleção francesa. Um episódio dos mais memoráveis aí da história do esporte, considerado então uma grande zebra, que na verdade não era tanto uma zebra pela qualidade que a seleção da Bulgária tinha, mas em termos de confronto de camisa, realmente foi um resultado surpreendente. Mas isso realmente ficou nos anos 90, a Bulgária voltou para a Copa do Mundo de 98, aí já com um desempenho lamentável, terminou na lanterna de um grupo que era difícil contra a Nigéria, que estava a todo vapor nos anos 90, aquela geração da Nigéria que tirou o Brasil da
das Olimpíadas de 96, uma das maiores seleções que o Brasil tinha montado nas Olimpíadas. Tinha Ronaldo, tinha Bebeto, tinha um monte de gente. A Bulgária tomou 5-1 da Espanha na Copa de 98 lá na França, empatou com o Paraguai e terminou só com esse empatezinho e voltou para casa para, até então, dezembro de 2023, quando a gente está falando aqui, não ter voltado a participar de nenhuma Copa do Mundo. A fachada desse estádio até é meio moderna, assim, não é bonito não. É, no máximo, simpático. E de lá para cá só piorou. A Bulgária ainda vai participar da Eurocopa de 2004, mas depois disso é lamentável. Esse ano, em 2023, quando teve agora o fim das eliminatórias para a Eurocopa de 2024, a Bulgária terminou em último lugar do seu grupo. Eu não lembro quais eram as outras seleções, mas eu tinha checado a informação de que ela ficou em último. Enfim, tem tido desempenho semelhante a dessas seleções de principados. Tá realmente muito ruim. Não tem nada parecido com o que foi a Bulgária da Copa de 94. Ela já teve muitas participações em Copa. Isso também vem de uma herança soviética, né? Começou a participar em 62, voltou em 66. Se não me engano, comenta aí, o Brasil e Bulgária se enfrentaram em 66, né? Foi o jogo que o Brasil ganhou, depois o Brasil perde da Inglaterra e perde para Portugal, se não me engano, né? Tô puxando tudo isso de cabeça, gente.